E a pergunta é a pergunta central do programa. A Venezuela é uma ditadura ou uma democracia? Com a palavra, Iole Ilíada. Então, quero começar dizendo que eu acho que não é uma ditadura, mas eu quero dizer que há uma armadilha nessa pergunta. Porque se eu apresentar aqui os argumentos clássicos pelos quais a Venezuela não deveria ser considerada uma ditadura, e aí eu poderia falar do fato de que nenhum outro país do mundo teve tantas eleições quanto a Venezuela desde Chávez, e posso dizer que essas eleições são as mais observadas do mundo, elas recebem observadores do mundo querendo encontrar pelo em ovo e não encontram. Eu poderia dizer que as oposições sempre tiveram direito de participar dessas eleições, ganharam algumas, têm presença no parlamento, governam, têm presença, estão à frente de governos locais, municipais ou estaduais. Eu poderia dizer que é um país em que há um maluco que em praça pública se autoproclama presidente. Isso se deu em solo venezuelano, se autoproclama presidente. Em que ditadura isso aconteceria e o sujeito ainda passaria anos trabalhando e articulando golpes contra o país? Mas se eu usar esses argumentos para dizer não é uma ditadura, eu estou dando de barato, por razões lógicas, que os lugares em que isso não é feito naturalmente são ditaduras, certo? Se não é ditadura por isso, então locais em que não há eleições assim, que não há oposição, são automaticamente ditaduras. E aqui eu acho isso muito perigoso, até pelas razões que já apontei antes, ou seja, a classificação de regimes como ditaduras ou democracias vem sendo há algum tempo utilizada no cenário geopolítico para listar os aliados dos Estados Unidos e do chamado Ocidente e os seus inimigos, para carimbar aliados e inimigos, e não tem nada a ver com o funcionamento interno do seu regime. Então, como um regime pode ser classificado? Como ele deveria ser classificado? Ele deveria ser classificado a partir das condições históricas concretas às quais ele está submetido. Isso atravessado também por uma visão classista, ou seja, se democracia é o governo do povo, quanto o povo, ou seja, a classe trabalhadora e os setores populares, o quanto eles efetivamente participam das decisões. No caso em tela da Venezuela, óbvio que há problemas ali, mas nenhuma análise sobre a Venezuela pode abstrair o fato de que a Venezuela está, desde que Chávez assumiu, subordinada a um forte cerco imperialista e possui uma oposição golpista. Já foram, no mínimo, 8 tentativas de golpe, fora as tentativas de desestabilização econômica, lockouts, etc. E, infelizmente, meu tempo está acabando, mas a conclusão é essa. Não dá nem para discutir as condições efetivas, se seria possível um alargamento democrático na Venezuela ou não, e isso vale para outros países, sem levar em conta as condições concretas, históricas, às quais ela está subordinada, e a relação de classes, a relação classista. Então, essa é a minha resposta. Dentro desse Com a palavra, Rita Coitinho. Eu gostei da formulação da Iole quando ela diz que essa pergunta é uma armadilha. Por quê? Porque o que é ditadura e o que é democracia seria o debate aqui, né? A gente pode, se a gente for pegar os modelinhos das escolas de ciência política e tentar encaixar a Venezuela, a gente não vai conseguir encaixar a Venezuela no modelinho de democracia, né? Porque, segundo aqueles teóricos lá, com os quais eu não me alinho, numa democracia, os partidos eles têm que perder eleições, eles não podem ganhar sempre. Se o partido ganha sempre, já não é uma democracia. Vejam que armadilha, né? Então, é uma questão conceitual e sobre a qual a gente precisaria se debruçar muito longamente e não apenas em 3 minutos. Eu quero só fazer algumas colocações, né? Na nossa tradição marxista, a gente fala de democracia com um outro conteúdo, né? Que está mais ligado ao conteúdo dos direitos do que ao conteúdo da forma como a política se organiza. Se a gente se prende à forma, a gente não poderia classificar a Venezuela em nenhuma dessas duas coisas, nem ditadura e nem democracia, mesmo usando os conceitos lá
das escolas de ciência política, porque, afinal, há eleições na Venezuela. Então, não é também uma ditadura, né? Nem no conceito deles. Mas, se a gente se apega à ideia de democracia direta e de democracia participativa e de democracia popular, onde nós nos debruçamos mais sobre a esfera dos direitos, a esfera da distribuição da riqueza produzida e da garantia de algumas, da sobrevivência das pessoas em primeiro lugar e em seguida do seu acesso aos bens coletivamente produzidos, a gente pode dizer que, apesar dos problemas que efetivamente existem dentro da Venezuela, inclusive dentro do próprio centro, vamos dizer assim, de comando do próprio partido que atualmente hegemoniza a política venezuelana, há ali um grande esforço histórico de garantia desses direitos. Então, se você tem mais pessoas comendo, mais pessoas trabalhando, mais pessoas indo à escola, e você tem um acesso maior do povo à riqueza produzida, que antes era totalmente concentrada naqueles que dominavam o mercado de petróleo, uma pequena elite, a gente pode dizer, por essa chave, que apesar de todos os embates que ainda existem dentro da Venezuela, a Venezuela é muito mais democrática do que os Estados Unidos da América, onde há eleições regulares e um partido perde, um partido ganha a cada 4 anos ou a cada 8 anos, porém são sempre as mesmas pessoas no poder e os pobres cada vez têm menos acesso aos bens, né, de saúde, de educação e de alimentação, por exemplo. Essa pergunta ia longe, 3 minutos não dá. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, a gente tem só 3 minutos, teria que fazer um debate prévio sobre o conceito de democracia. Né? Porque se a gente for pensar desde um princípio kantiano do dever ser, o que deveria ser uma democracia, acho que praticamente país nenhum do mundo se encaixa. Né? Outro dia eu estava vendo um cientista político liberal da FMG falando que a Venezuela não era democracia porque não tem eleições limpas. Aí eu perguntei ao rapazinho se ele já viu alguma eleição no Brasil. Porque toda eleição no Brasil tem compra de voto a rodo, quem nunca viu. Eu, quando era jovem, tinha 16 anos, vendi meu voto para votar no deputado do PHC, um partido desse de direita aí. E, sabe, qual é a eleição limpa, sabe, imprensa livre e vários idealismos. Então, assim, se for partir de um princípio minimalista, a Venezuela é uma democracia burguesa. Ponto. A democracia burguesa, como é a democracia burguesa no Brasil, como é na Argentina, como é no Equador, como é no Uruguai, com todas as características de violências, de brutalidades, de violações que tem as democracias burguesas. É quase que uma palhaçada. Hoje, eu ganhei um livro sobre o massacre do Pinheirinho, né, feito pelo camarada Geraldo Alckmin. Tipo, alguém vai dizer que o Brasil não é uma democracia burguesa porque outro dia desse o Alckmin mandou massacrar centenas de pessoas? Sabe? É isso, é a democracia burguesa. Agora, e aqui vem a diferença. A Venezuela passa, sim, por uma regressão democrática nos últimos anos. A Revolução Bolivariana, comandada pelo Hugo Chávez, criou a mais potente e mais pujante democracia da América do Sul. O que a Venezuela tinha de mecanismos que efetivamente funcionavam, de democracia participativa, de democracia direta, de capacidade decisória, desde as bases, das decisões centrais do Estado, não existia nada parecido na América do Sul. Há um processo de regressão democrática que se dá. Uma das características é pelo aumento da pressão do imperialismo, das sanções econômicas, da sabotagem dos Estados Unidos, da militarização da fronteira com a Colômbia, da queda do preço do petróleo e o papel que o petróleo tem, e, combinado a isso, pelo próprio empobrecimento do caráter democrático do projeto bolivariano sob a liderança do Maduro. E esse ponto é fundamental. Maduro não é Chávez. Isso parece um truísmo, mas veja, o Maduro, enquanto liderança política, ele é muito mais rebaixado, muito mais burocrático, muito mais autoritário do que qualquer coisa que o Chávez foi. Inclusive, nesse momento, na Venezuela, o Partido Comunista da Venezuela, o PCV, o Galo Vermelho, está sendo perseguido e colocado na ilegalidade. É uma manobra ilegal, violando toda a legislação do país, para colocar o PCV na ilegalidade, como já foi feito com a Alternativa Popular Revolucionária na eleição passada. Então, há sim uma regressão democrática na Venezuela em curso. Agora, a Venezuela é uma democracia burguesa, pelo escritório de democracia burguesa, como todas as outras da América Latina. Eu vou propor uma segunda rodada sobre o mesmo tema, porque o Jones colocou um elemento novo no debate, uma regressão
democrática na Venezuela, que vale a pena ser debatida. Então, eu vou girar pela mesma ordem. Rita Coitinho com a palavra. Bom, o que a gente pode falar? De fato, efetivamente, a gente tem algumas questões a serem discutidas em relação ao processo bolivariano no atual momento, né? Como algumas dificuldades de convivência dos partidos de esquerda, né, no comando, vamos dizer assim, da revolução. A gente tem aí a questão relacionada ao Partido Comunista Venezuelano, né, que está sendo colocado de escanteio. A gente tem também algumas divergências internas no núcleo, chamado núcleo duro do chavismo, que são divergências importantes, inclusive de alguns governadores de províncias e prefeitos, enfim. Então, há, de fato, ali uma quebra daquela pujança, vamos dizer, participativa que a gente via no processo sob Chávez, né, e no primeiro governo Maduro. Agora, eu não vaticinaria como um retrocesso democrático agora, porque eu acho que a gente tem poucos elementos, né? A gente está saindo de uma situação de extremo cerco, né, de extrema penúria econômica, e a penúria econômica, seja qual for o governante, ele pode ser o anjo mandado pelos deuses para governar, que numa situação de penúria econômica as coisas não funcionam como planejadas e no plano ideal. Então, acho que a gente tem que observar um pouco mais o processo, né? Havendo aí algum tipo de evolução no cenário econômico venezuelano, pode ser que a gente tenha a distensão de alguns problemas que estão postos nesse momento. Penso que talvez o Maduro vá ter que ceder algum tipo de espaço para outras lideranças do próprio PSUV, para que essas questões se distendam, né, no processo venezuelano, mas eu atribuiria esse processo como é que eu vou dizer? Eu não diria divergência interna, mas de autofagia, né, de alguns setores que estavam no comando do processo venezuelano, como decorrente do extremo cerco que nós tivemos até agora, né? Uma direita muito organizada para o golpe. Praticamente todos os anos, desde que Chávez ascendeu ao poder, nós tivemos tentativas de golpe da direita venezuelana, uma imprensa extremamente virulenta, né, financiamento a rodo do imperialismo americano para as várias oposições que aparecem. Então, é muito difícil que você consiga manter uma democracia participativa de alto nível, ao mesmo tempo em que você combate sabotagens permanentes o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente tem essa questão posta, e é possível, sim, que havendo aí alguma melhora no cenário econômico, a gente possa retomar um processo mais participativo em alguns campos. Iole Líder com a palavra. Eu estava sem som. Estava sem Iole Líder com a palavra. Até foi bom ter essa segunda rodada, né? Porque, afinal de contas, esse taylorismo aqui tá difícil. Mas eu tenho bons amigos na Venezuela, e alguns deles, inclusive, trabalharam, tiveram postos importantes no governo do Chávez, e que hoje estão na oposição e acusam o governo Chávez justamente de regressão democrática. Mas na minha primeira resposta, eu disse que a gente tem que analisar os processos a partir das circunstâncias concretas nas quais eles se desenvolvem. E chamei atenção tanto para o cerco, o cerco imperialista, que se reflete não só nas tentativas de golpe externas, mas também nas sanções e bloqueios, e principalmente nesse caso, não sei se principalmente, mas como também importante no que se refere à questão democrática, no comportamento da oposição, né? E chamei atenção aqui para o fato de que foram várias e várias as tentativas de golpe. Por que eu estou retomando isso? Porque os democratas no Brasil ficaram assustados, digamos assim, com o 8 de janeiro. Mas o 8 de janeiro foi fichinha perto das várias tentativas, várias e prolongadas, algumas delas, como a iniciativa das Guarimbas, tentativas de golpe na Venezuela. Aqui,
os democratas aplaudiram, se sentiram, de alguma forma, felizes quando os participantes do 8 de janeiro foram presos, né? Tiveram que responder a um processo. Esses democratas gritaram a plenos pulmões, sem anistia, sem anistia, sem anistia. E muitas vezes nós olhamos para o processo venezuelano e dizemos que lá há um déficit democrático porque eles têm presos políticos. E caracterizamos como presos políticos pessoas que tentaram dar o golpe armado. Quer dizer, aqui nós entendemos que eles sejam presos. Lá eles fizeram coisas piores e nós compramos uma narrativa de que eles são presos políticos. Então, as circunstâncias são muito mais crispadas. Agora, é óbvio que num ambiente desses, suponha o Brasil neste ambiente, suponha que a gente venha de anos e anos num confronto armado nas ruas, que eles estivessem fechando estradas, enfim, como aconteceu na Venezuela. Imagine neste ambiente, é óbvio que há uma restrição do ambiente democrático. E há excessos, não sejamos inocentes. Deve haver excessos do Estado venezuelano, há excessos do Estado brasileiro em circunstâncias assim. Não houve excessos do Estado francês agora há pouco? Agora há pouco, quer dizer, já houve outros, mas agora, recentemente, para citar o exemplo mais próximo. Então, há excessos, há um conflito muito mais grave. Como bem disse a Rita, é um ambiente menos democrático, mas ele também, ou principalmente, é provocado por uma oposição, essa sim, que não tem nada de democrática. Por falar em restrição do espaço democrático, o reloginho robespierrano, o reloginho jacobino, aqui é uma restrição do espaço democrático. Jones Manuel. Veja, eu vou pegar uma carona na fala de Rita e, de fato, uma situação de penúria econômica restringe a possibilidade de exercício de um poder democrático. E é uma tática clássica do imperialismo. Veja, não tenham dúvidas, toda vez que tem um governo de esquerda, uma revolução, uma rebelião, as sanções econômicas têm como um dos objetivos causar penúria, essa penúria dificultar a exuberância da democracia direta, da democracia participativa, da gestão democrática do Estado, e a partir disso o próprio imperialismo divulgar, não, olha, é uma revolução traída, é um Estado autoritário. Isso, inclusive, é dito textualmente por várias figuras dos Estados Unidos ao longo da história. Assim que teve a Revolução Chinesa, o secretário de Estado, que eu não vou lembrar o nome agora, mas está registrado pelo Domênico Lossurdo no livro Fuga da História, o secretário de Estado diz que era fundamental impor sanções à China, já que o país não era o suficiente na produção de alimentos para provocar fome, para assim reduzir o encanto daquela experiência, porque ninguém se encanta com a experiência revolucionária que está graçando fome por todo canto. Então, isso é um fato. Para mim, é inegável que essa regressão democrática está diretamente associada a primeira, a monodependência da economia venezuelana do petróleo, a economia quase que rentista do petróleo, a queda do preço do petróleo a partir de 2014 e as sanções econômicas. Agora, tem um fator também que é importante. Veja, Cuba, no período especial, Cuba, embora tenha vivido, sim, uma regressão democrática com o fim da União Soviética, Cuba soube conservar, por uma habilidade da sua liderança máxima do Partido Comunista, Fidel Castro, liderança máxima, um nível de democracia de base que, por exemplo, não tenho dúvidas que o Hugo Chávez saberia conservar melhor que o Maduro. E a perseguição ao PCV se intensifica agora, não é no auge das dificuldades econômicas da Venezuela, porque quando você pega os dados econômicos, nesse momento a Venezuela está em recuperação. A inflação está baixando, a economia voltou a crescer. O auge das dificuldades econômicas da Venezuela não é agora. Era 2, 3 anos atrás, que estava uma situação de conflito muito grande com a Colômbia, com a liberdade total de grupos paramilitares de extrema-direita da Colômbia para atacar a fronteira da Venezuela, com a inflação de mais de 100% ao ano e com a economia em recessão. Então, é uma escolha deliberada do Maduro. Sabe? Não é um condicionante, é uma escolha deliberada da direção do Partido Socialista Unificado colocar o PCV na ilegalidade, acabar com o Partido Comunista. Então, isso não pode, ao meu ver, não dizendo que a Rita fez isso, mas isso não pode ser relativizado. É uma escolha errada do Maduro como forma de calar as vozes críticas à esquerda por uma série de medidas que, infelizmente, eu não terei mais tempo de comentar, que seu governo vem tomando nos últimos 1 ano e meio.